nosso podcast é direto do Aeroporto Executivo de Atlanta com o Thiago Brunet. Vamos embora gravar, que a gente vai bater um papo maneiríssimo. Bora lá, Thiago, gravar esse podcast? Vamos. Let's go! E hoje, com meu amigo e irmão, especialista em inteligência emocional, best-seller, Thiago Brunet. Bem-vindo, irmão. E aí, Bruno? Que alegria estar aqui. Acabamos de posar nessa linda cidade aqui de Atlanta. Maravilhoso, É né, a primeira vez que eu gravo um podcast no motorhome. Primeira vez? Nunca te colocaram nisso? Nunca me colocaram nisso. Descendo do avião, acabamos de pousar, entramos no motorhome. Tô feliz. Vamos curtir essa experiência aí. Thiago, amanhã a gente tem o evento Poder do Network aqui em Atlanta. Conta pra gente, assim, o que você pretende levar de mensagem para os brasileiros residentes aqui na cidade de Atlanta? Olha, network se trata da sua rede de contatos. E a sua rede de contatos depende muito dos ambientes que você decide frequentar. Eu acho que vai ser a primeira vez, já tive em alguns eventos o Poder do Network, mas vai ser a primeira vez que eu vou trazer uma mensagem sobre o poder dos ambientes. Os ambientes definem suas conexões. Então, por exemplo, hoje a internet pode definir muitas conexões, mas como é que você se mostra nesse ambiente? Fisicamente falando, você pode estar numa igreja ou num clube ou numa escola ou numa universidade que vai te conectar com pessoas que você realmente precisava muito conhecer. Mas será que você está nesses ambientes? Será que você, quando vai, você se comporta de acordo com o que atrai esse tipo de pessoas? Então vai ser muito interessante o que a gente vai falar, porque eu vou falar sobre o quão determinante é os ambientes nas conexões que as pessoas fazem na vida. E talvez elas nem tenham ideia de como as conexões definem nosso destino. Thiago, é possível ter prosperidade, sucesso, independente do que é sucesso para cada um, né? Cada um tem um significado de sucesso para si mesmo. É possível conquistar isso sem relacionamento, sem conectar com pessoas, sozinho? Tem muita gente que acha que eu não preciso de ninguém, eu não preciso me conectar, eu não preciso me relacionar, esse negócio de network, conversa. O que você me diz sobre isso? Eu acho que a pergunta não é nem se é possível, é o que seria mais fácil. Porque tem coisa que se trata de possibilidades e impossibilidades e tem coisa que se trata só de facilidade. Eu sempre procuro, dentro dos meus objetivos, procurar o caminho que eu vá gastar menos energia, que eu vá atingir o objetivo mais rápido, que eu vá fazer mais gastando menos. Isso, sem dúvida, vem através de relacionamentos. E por que eu digo, eu não vou bater na palavra possível ou impossível? Eu já entrevistei os maiores bilionários do Brasil e teve uns dois que me falaram, não, o network não foi importante para mim. É lógico que eu tenho certeza que ele não parou para pensar no que estava falando, porque ele vendeu para quem então, no início? Ele foi ajudado por quem no início? Mas na cabeça desses, ele não precisou. Então, para não bater de frente com opiniões de gente que é relevante, eu prefiro sair da palavra possível e ir para a palavra fácil. O que é mais fácil? Você tentar fazer sozinho ou você se conectar com as pessoas certas? Sem dúvida, é mais fácil e é lógico, você vai chegar muito mais inteiro no seu objetivo, porque tem gente que até chega, mas toda arrebentada. Eu não quero isso na minha vida. Verdade. Eu quero chegar com a minha família inteira, com a minha vida emocional boa. Eu quero chegar sem marcas, sem traumas. Para isso eu preciso de pessoas. Cara, sensacional. A gente se conheceu em 2019 e você foi um cara que me ensinou muita coisa. Isso que você acabou de falar, que é melhor você conectar com pessoas que te ajudam a conquistar os seus objetivos e tal, para chegar inteiro. Cara, eu fui um cara que eu sofri muito por falta de conhecimento, sabedoria e pessoas que facilitassem o meu caminho. E quando eu descobri, cara, o quanto é bom, o quanto é mais fácil e mais leve, que pessoas de fato te conectam com pessoas que abrem portas para o futuro, que elas de fato facilitam a sua vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar. No episódio 2 do Poder do Network Cast, vamos falar sobre a importância, então, com o Thiago Brunet, do ambiente que você frequenta, das suas conexões e o que elas podem te proporcionar. Bora pra mesa lá atrás, Thiago? Galera do Poder do Network tá toda aí. Cacá Diniz queria vir pilotando o avião. Rapaz, você vê como é que tá uma loucura essa viagem. Tá uma loucura. Ele falou que de Nova York ele vai trazer o avião pra Orlando. O Cacá tirou carteira de motorista agora do Detran, de dirigir carro, e tá achando que podia pilotar o avião. É loucura. Malaquias veio de comissário de bordo.
Pedro Mota veio na executiva lá no fundão. Alex, cara, tava com a Guiari conversando com a... Rapaz, loucura, assim, não tá fácil essa viagem. Bora pra mesa lá atrás misturar com o pessoal lá pra gente continuar esse Poder do Network Cast. Então a gente falou sobre ambiente. Já estamos aqui na mesa do Poder do Network Cast, mais uma vez com você, senhora e senhor, Thiago Brunet, na mesa. E Thiago fala sobre ambiente, da importância do ambiente para você avançar na vida. Conta pra gente, Thiago, essa importância do ambiente que te ajuda a conectar com pessoas, que te leva para o próximo nível. Eu vou começar com uma história bíblica. Como a minha base é teologia, né? Eu vou começar com uma história bíblica que me ajudou muito a entender sobre o poder do ambiente. Tinha um homem em Jerusalém que há 36 anos era paralítico. E ele ficava num ambiente de doentes. Era um tanque chamado Betesda. E ele ficava ali com vários outros doentes, cegos, coxos, todo tipo de doença. E tinha uma tradição que de tempo em tempo um anjo vinha, agitava as águas, e o primeiro que se jogasse nas águas, quando o anjo passasse e agitasse as águas, seria curado. Ou seja, o cara estava ali desde que nasceu, em 36 anos, nunca tinha sido curado. Uau! Porque quando você está num ambiente onde só tem doente, a chance de você ser curado é pouquíssima. Como é que a gente sabe dessa história? Porque Jesus, quando estava aqui na Terra, em forma de homem, passou nesse tanque. E ele olha para o homem e fala o seguinte: olha, o que está acontecendo com você? Ele falou assim: olha, eu tô aqui há 36 anos, nasci assim, não tem ninguém que me empurre. Ou como é que ele não tinha ideia de com quem ele estava falando, não sabia nem se comunicar direito. Sim. Não tem ninguém que me empurre no tanque. Ele podia ter falado: ó, me cura logo, eu sei quem você é, você pode fazer qualquer coisa, já me levanta. Ele falou: eu preciso de alguém para me empurrar. Caraca. Porque quando você está em ambientes que as pessoas não desafiam sua inteligência, quando você está de frente com a tua oportunidade, você fala o que não era para falar, pede o que não era para pedir, responde o que não tem nada a ver. Mas como ele estava diante do Pai da Misericórdia, pelo menos na nossa fé nós acreditamos nisso, que não existe ninguém mais misericordioso e amoroso, Jesus, é claro, reconsidera tudo que está acontecendo ali e cura. Ou seja, porque ele foi curado não pelo ambiente, mas porque alguém invadiu aquele ambiente. Alguém que tinha poder de cura invadiu aquele ambiente. Será que você vai ficar no ambiente errado esperando alguém de invadir? Caraca, e te dar uma oportunidade? Então, eu decidi, Bruno, eu buscar os ambientes que vão me levar para aquilo que eu estou sonhando, que eu estou projetando. Muito forte. Por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos da América. Se você for parar para pensar em termos logísticos, até mesmo financeiros, pensar na minha agenda, vir para cá não é tão lucrativo ou significante quanto eu fazer um evento meu nesse final de semana lá no Brasil. Está lá no Brasil. Então por que eu tô aqui, ué? Por que eu deixaria algo tão significativo como um método Destiny, como uma conferência destino, como qualquer outro projeto que a gente faz, ou o lançamento de um livro que dá uma entrada de milhões para o Instituto, por que eu deixaria isso para estar aqui? Porque eu não me movo pelos resultados, e sim pelos ambientes. O ambiente da América abre minha mente de uma forma, me conecta com pessoas de uma forma. Por exemplo, hoje eu tenho o privilégio de ser amigo do Flávio Augusto, né, parceiro em vários projetos. Isso só é possível porque eu morei nos Estados Unidos, foi vizinho dele e a gente se conectou. No Brasil, provavelmente a gente não se conectaria. Então eu estou sempre buscando ir nos lugares, não que me dá retorno, mas que me dá ambiente. Yes, não. Inclusive ontem nós jantamos na casa do Flávio, Isso, né? Cara, surreal a simplicidade do cara e de fato você se conectou com ele aqui, né, nos Estados Unidos, a primeira conexão, tive presente. Mandar um abraço aí pro Flávio Augusto, Geração de Valor, que recebeu a gente em casa ontem. A gente teve uma mentoria, Thiago, eu, você e o Flávio Augusto na minha casa. Cara, ali me chamou a atenção uma coisa. Quando você fala que ele estava falando que ele estava esperando alguém para empurrá-lo no poço. E eu notei, cara, nessa mentoria que a gente fez dentro da minha casa, que as pessoas, muitas delas, elas precisam melhorar a comunicação, porque ela está num ambiente perfeito, mas ela não sabe se comunicar.
ela não sabe fazer a pergunta certa, cara, que pode mudar a vida dela. Então a pessoa paga o preço, ela entra numa mentoria, ela entrou, e aí, cara, eu não sei se é a pressão da pessoa, ela sente alguma coisa, caraca, tô aqui com o Thiago Brunet, com o Flávio Augusto, eu não sei se a pressão atrapalha a pessoa a fazer a pergunta, a explicar o negócio dela, a pedir a solução, mas eu vi, cara, que 90% das pessoas não souberam fazer a pergunta, e eu vou trabalhar isso com eles, né, porque como eles estão num grupo de mentoria, então, por que que a pessoa, ela é até bem sucedida, ela é empreendedora, ela é empresária, formada, né? E no momento desse, que ela tá de frente para a pessoa, que pode dar o conselho, que pode mudar a vida, o destino dela, ela não consegue fazer a pergunta certa. É porque tudo que é bom na vida, você precisa treinar. Tudo que é ruim já nasce com você. Por exemplo, você já viu alguém fazer curso para ser pobre? Não tem, eu nunca vi. Mentoria. Vamos abrir um grupo. Como ficar pobre em 3 dias? Nunca vi, cara. Nunca Agora, vi. curso para ficar rico? Tem. É. Curso para engordar? Tem. Não. E para emagrecer? Um monte. Um monte. Tudo que é bom, você vai ter que treinar, você vai ter que estudar. Tudo que é ruim já vem contigo. Uau. E qual é o problema dessas pessoas? Elas não se deram... elas não investiram tempo no treinamento. Elas pularam etapas e invadiram ambientes, ou porque tinham condições, do nada entrou um dinheirinho, ela pega e ela pula várias etapas, entra direto numa mentoria, por exemplo. Não respeita o processo. Ela não respeita o processo. Então ela não foi treinada para absolutamente nada e ela acha que se ela pular os processos e for direto pro final, ela vai se dar bem. Mas não, ela vai passar vergonha. Porque chega lá, ela não absorve conteúdo, ela não sabe o que perguntar, ela julga as pessoas e fala, esse cara aqui, perguntas tão difíceis, eu sou um cara mais simples. Mas por que você está falando isso? Porque você não sabe nada. Senão você estaria fazendo pergunta para esse cara aqui que está bem sucedido e não julgando. Então, os processos não podem ser interrompidos, não podem ser pulados. Treinamento vem antes de mentoria. Por exemplo, eu não deixo ninguém entrar no Mastermind, na minha mentoria anual, sem ter passado por um treinamento meu. Não deixo. Não tem. Muito bom. Por quê? Não, o cara vai entrar lá e vai atrapalhar. Ele não tá pronto, né, cara? Ele não tá Você vai pronto. colocar ele com pessoas que... Então, eu acho que o que falta para essas pessoas é só treinamento. Então, é uma coisa até para você pensar aqui na América, que antes de colocar pessoas na sua mentoria, submeta essas pessoas a um treinamento. Cara, eu tive uma conversa com o Cleiton sobre isso, né? O Cleiton Pinheiro, ele é um professor, assim, fora da curva. Ele é o cara que pega a pessoa ali na base, cara, quero entrar para esse mundo, eu quero desenvolvimento pessoal, quero começar a investir no meu crescimento pessoal. O Cleiton é o cara perfeito, inclusive a gente teve uma conversa sobre isso e vai vir novidade por aí. Eu lembro de um podcast seu com o Ronaldo Jacaré, do UFC, que você fez uma pergunta muito pragmática pro Jacaré e ele foi muito assertivo na resposta. Você falou para ele, Jacaré, na luta, vai ganhar quem tem mais fé ou quem treina mais? E ele te respondeu, quem treina mais, pô, Deus é justo. Muito bom, foi mesmo. Você lembra disso, cara? Então tem tudo a ver com essa questão do treinamento, né? É igual você fala, você já deu um exemplo do Cristiano Ronaldo, né? Sobre isso. Tipo... por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele não é o jogador mais habilidoso que tem. Tem 50 mais habilidosos que ele na frente. Mas ele está entre os 3, 4 melhores do mundo, não pela habilidade, mas pelo treinamento. Ele é o que treina mais. Ele que chega primeiro, que sai por último. Então, se você parar para prestar atenção nas estatísticas, treinamento é tão importante quanto o dom, e eu arrisco dizer até mais importante que o dom. Porque o dom te coloca num lugar, mas sem treinamento você não se mantém naquele lugar. Yes. E a maioria das pessoas não querem estar em treinamentos. Por exemplo, muita gente está estudando a gente agora é casada. Sim. Ou casada, né? Quem treinou para isso? Ninguém. Quem fez curso? A maioria das pessoas não treinaram. Muita gente teve filho. Quem fez um curso de pais para entender como é que ser pai, um bom pai e uma boa mãe? Quase ninguém, quase não tem isso. Ou seja, a gente entra em várias aventuras na vida sem estar preparado e quer que dê certo, isso que é o louco. Para passar na faculdade, a gente teve que se preparar, a gente teve que estudar pra caramba, passar noites de sono gravando as questões, aí passa, deu certo. Claro, pô, você se preparou. Aí você diz que o casamento vai dar certo porque tem muito amor. Tem muita gente que tem muito amor pela faculdade e não passa, ué. Não é o amor que garante o sucesso de um relacionamento, é o treinamento para levar aquilo. Cara, por acaso a gente está gravando
esse podcast aqui em Atlanta, na Georgia, hoje. Atlanta, na Georgia. Amanhã tem o poder do network em Atlanta. Quase sold out. E hoje, exatamente hoje, 15 de julho, dia que a gente está gravando esse podcast, é meu aniversário de casamento. Parabéns. Palmas pro Thiago. Produção, palmas pro Thiago. Aliás, era para eu estar com a minha esposa e eu tô aqui. Cara, Eu espero que a recompensa vai ser só isso, de lanche. Um moranguinho pra você. 17 anos. Um hamburguinho, pelo menos, porque era o meu aniversário de casamento. A Janine veio fazer surpresa, chegou de surpresa, me ligou. Bruno, eu tô indo pra Orlando, não conta pro Thiago, vou fazer uma surpresa pra ele. Cara, preparamos tudo, chegou de surpresa. Foi emocionante, cara. Emocionante. Essas crianças todas são 4. 4 filhos. Que doideira. Muito bom, cara, muito bom. Então, assim, as coisas só deram certo. Inclusive, eu queria contar, mas será que ela tá vindo pra cá de surpresa, pra Atlanta? Aí não. Doideira, deixa eu trabalhar um pouco. Vamos trabalhar, então. Essa madrugada eu quase não dormi, porque a Jairmin chorou de noite, ela sua vez. Vai lá. Ô, Thiago, você falou uma coisa também que me marcou muito, cara. E eu passo isso pra frente. Quando você escreveu o livro Especialista em Pessoas, você disse o seguinte: cara, você compra um eletrônico, você lê o manual para ver como ele funciona. Você compra um motorhome desse, você faz treinamento para aprender a manusear o motorhome. Você compra um carro, o cara lá da loja para lá, 40 minutos, explica tudo, todos os benefícios que o carro tem. Agora, a coisa que você mais lidar na vida, que é pessoas, ninguém lê manual, ninguém faz um treinamento. Conta um pouquinho pra gente desse livro Especialista em Pessoas, que foi um livro que você escreveu, que você mudou de ambiente, e eu tô colocando essa pergunta por isso. Por que quando você foi escrever o Especialista em Pessoas, você se mudou para Orlando? Porque você escreveu ele em Orlando, nos Estados Unidos. Eu percebi que eu já tinha escrito 6 livros antes, do Especialista em Pessoas, que foram um sucesso, mas eu queria ter um grande sucesso, eu queria ter um best-seller, né? Ou seja, um livro que vendesse 1 milhão de cópias, 1 milhão de livros. O que eu percebi? Que apesar de eu ser um bom escritor e conseguir passar minhas ideias, muitas delas, 80% das coisas que eu escrevo são originais, ou seja, 20% eu tiro de algum lugar, faço adaptação e tal, mas 80% são histórias minhas, são conceitos meus, é bem autoral. E eu percebi que o que fazia as pessoas não se conectarem tanto quanto poderiam é que eu não tinha paciência para contar a história toda. Primeiro, por exemplo, eu morando em São Paulo, era uma correria que só, chegava à noite, eu já estava estourado, eu tinha 1 hora para escrever um pouquinho, para entregar para a editora na data prometida, então eu encurtava a história. Mas o que faz as pessoas se conectarem contigo é justamente a história. Então eu falo assim, então, gente, eu conheci o Bruno, aí eu estava no motorhome, então, aí encurtando a história, o que aconteceu? Só que as pessoas querem escutar, não, naquele dia, naquele inverno, as folhas caíam, né, cara? Fazia 7 graus, decidíamos então, as pessoas querem toda a narrativa, porque livro trata-se de emocionar, de colocar emoção. Então, quando eu decidi me mudar para Orlando, não só para escrever o livro, mas porque eu precisava descansar a mente, eu precisava de um tempo com a minha família, mas principalmente para me dedicar ao livro, eu sabia que eu teria mais tempo. Então eu fiquei 14 meses acordando todos os dias, 5, 6 horas da manhã, para escrever o Especialista em Pessoas. Por quê? Eu percebi que eu era mais ativo mentalmente pela manhã. Meus filhos acordavam às 7 e pouca para ir para a escola, eu que levava eles na escola, então eu precisava acordar antes deles para já ter trabalhado. Então eu acordava antes deles, escrevia 1 hora, 1h30. Várias vezes eu acordei 4h40, 5 da manhã, porque eu ia dormir muito cedo também, né? Eu não fazia nenhum grande esforço, não. 9h30 eu já estava deitada. Sabe como é que é a Flórida, né? Sim. Se você quiser levar um ritmo americano, o americano janta às 6 da tarde, 9, 9h30 da noite, tá todo mundo indo deitar e tudo. Isso aí. Então não era muito esforço acordar às 5 da manhã. Né? No São Paulo já é esforço, porque meia-noite você está chegando em casa de algum lugar. Como é que você vai acordar às 5? E, cara, eu produzi muito, eu coloquei muita atenção nesse livro. Eu liguei para muita gente, eu entrevistei muita gente. Eu me doei assim ao máximo dos máximos. Eu li e reli os capítulos que eu escrevia, muitos deles eu apagava e escrevia de novo. Porque ensinar sobre pessoas, para mim, era o grande desafio que Deus tinha me dado até então. Porque a maioria dos nossos problemas vieram por pessoas e a maioria das soluções da nossa vida vão vir por pessoas. Então a gente tem que ter a habilidade de lidar com elas. E eu, a minha vida toda, tive muitas deturpações emocionais.
Engraçado que as pessoas me reconhecem como um mestre de inteligência emocional, como um professor de vida, como um especialista em pessoas, mas se elas vissem o Thiago de antes, elas nem me escutariam hoje. Porque eu era um cara muito difícil, era um cara muito cabeça dura, eu era um cara muito ignorante, eu falava muito alto, eu era muito nervoso. Você era? Não, sou. Sou muito nervoso. Se você mexer comigo, eu vou ficar nervoso da mesma forma que eu ficava antes. Eu só não vou mais colocar pra fora, porque eu aprendi que a minha mente pode dominar minhas reações. Antes eu Uau. não sabia disso. Então eu sou um cara dominante de temperamento. Eu não fiquei agora analítico do nada. Não, eu continuo dominante. Só que eu agora minhas emoções não me dominam, eu domino minhas emoções. Aí quando eu comecei a me conhecer melhor, eu comecei a lidar melhor com as pessoas. Então o livro se trata disso. Hoje é um dos maiores best-sellers do país. Aliás, hoje saiu a lista Veja. A gente é o segundo livro mais vendido do país hoje. Uau, E já tem parabéns. 2 anos que ele saiu. Né? Caraca. Ou seja, a gente lançou esse livro em 2020. Fazem 2 anos que a gente lançou o livro e ele sempre está na lista dos mais vendidos do Brasil. Sensacional. E por acaso, essa semana, a gente está falando dele, ele está no segundo livro mais vendido na categoria Alta Ajuda e Espiritualidade. Muito bom. E vem mais um livro por aí. Eu estou escrevendo um livro que eu estou me dedicando tanto quanto um especialista em pessoas, que vai ser um livro sobre princípios milenares. Eu estou acreditando no verdadeiro impacto, assim. Tanto que esse livro, Sai esse ano? não, vai sair no início de 2023. Tá. Mas esse livro vai ser o meu primeiro livro que eu vou fazer lançamento mundial. O que é isso? Eu vou tirar 3 meses da minha vida e vou lançar ele simultaneamente. Japão, Europa, Estados Unidos, América Latina, África, nos respectivos idiomas. Então vai ser o meu primeiro livro que vai sair de primeiro em 15 idiomas diferentes. Muito bom, muito bom. Tiago, falando de ambiente ainda, né? Eu costumo dizer que se eu não estivesse morando nos Estados Unidos, seria impossível ter acontecido tudo que aconteceu. Se eu estivesse lá no Brasil, por exemplo, eu seria mais um. Não que eu não conseguisse, seria muito mais difícil. Né? A Claro. gente já falou sobre isso, Orlando, capital mundial do network. Porque em Orlando você consegue tomar um café, por exemplo, né? Nosso amigo Semenzato, você consegue, igual você conectou, Flávio Augusto, né? O Kaká jogador, nosso amigo, frequenta a minha casa. Você consegue conectar porque o cara está num ambiente que ele não é o país dele, não é onde ele, né, Tá com mais tempo. tá com mais tempo, tá tranquilo, não tá na correria. Então, Orlando, cara, me criou conexões que no Brasil dificilmente eu conseguiria conhecer e me tornar amigo, né? Igual meu aniversário esse ano, cara, quando eu me deparei, falei, caraca, todo mundo aqui em casa. Tava Simone Simaro, Fernando Sorocaba, César Menotti, Fabiano, Rubim Barrichello, Nivistel, Patrícia Maldonado. Cara, era só artistas, Zilu, Camargo, e aquela galera assim, eu falei, caraca, mano, olha o que nós construímos aqui, né? E tudo é ambiente. Mas se eu não tivesse, cara, saído, né? Primeiro, óbvio, ambiente. Ah, só o ambiente resolve? Não. Você tem que ter conhecimento, postura. Você mesmo disse que relacionamento, estrutura e relacionamento abrem portas, mas o que te mantém na mesa é comportamento e postura, né? Então tem uma bagagem. Saí do Brasil com 18 para 19 anos, morei 4 anos em Portugal, fui para Espanha, fiquei 1 ano, fui para Inglaterra, 4 anos, então isso tudo é experiência. Então quando você depara com alguém do nível dessas pessoas e você começa um diálogo, a pessoa acaba acontecendo uma troca, né, de conhecimento. Da minha experiência com a dela, isso se torna interessante. Você, Orlando, como nós já dizemos, é a capital mundial do network, na nossa opinião. Você tenciona voltar a morar nos Estados Unidos e na cidade de Orlando? Rapaz, eu não tenho muitas preocupações com o futuro, porque eu acredito muito em destino, né? Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo sobre várias teorias de várias religiões, várias culturas. Por exemplo, os árabes islâmicos acreditam muito em destino, na fatalidade, né? Eles chamam de maktub. Maktub. O que foi, vai ter que ser. Uhum. O que foi... Está escrito. Tá escrito, tinha que acontecer. Eu fui à Índia algumas vezes, estudei o hinduísmo de perto. Teve uma vez que eu fui numa cidade chamada Varanasi, que é onde nasceu o budismo. É uma capital, é a capital da espiritualidade na Índia. Passei alguns dias ali, eu acordava 4 horas da manhã, ia pro rio Ganges para ver o sol nascer, que era quando os maiores gurus se reuniam para dar conselhos. Eu ficava na fila para entender o que eles falavam com as pessoas. Você pagava para ser atendido. O que eles falavam com as pessoas? E geralmente, e eu tive essa experiência presencial, pessoal,
os maiores gurus, eles falavam sobre o karma, que é a mesma coisa ou muito parecido com o Maktub. Assim, ó, você está passando por isso porque tinha que ser. É o teu processo na Terra e tal. Quando você vai para a Bíblia, eu sou cristão, Sim. né? De origem evangélica, meu pai era é pastor evangélico, meu avô era pastor evangélico. Então essa é a minha origem, essa é a minha fé. E não porque eles eram, mas porque eu estudei tudo, eu vi de tudo e é o que faz mais sentido para mim. Mas eu não consegui encontrar dentro da minha religião, dentro da minha linha de fé, uma base para tudo isso Que validasse isso. que as outras religiões acreditavam. E como eu sou um cara um pouco inteligente, um dos princípios da inteligência é o questionamento. Eu não posso acreditar em tudo sem questionar. Outra base da inteligência é eu entender por que você pensa assim ou não. Em vez de eu já te condenar, eu falo, não, mas por que você pensa nisso? Eu tentar entender, sabe? Então, eu decidi começar a me questionar, entender por que eu acredito nisso e você não, até que eu cheguei à conclusão do destino. Dentro do cristianismo, tem duas linhas sobre destino muito sérias. Aliás, isso é um assunto extremamente polêmico dentro do cristianismo, que a gente vai puxar aqui agora, do nada. Vamos lá. Né? Que é o seguinte, dois grandes homens, que foram grandes teólogos no passado, séculos atrás, Calvino, na Suíça, né? E Armínio, um acreditava que o destino está todo escrito, ponto final, não existe nada que você possa fazer que vá mudar isso. É a vontade de Deus. Esse era Calvino. Daí vem, dentro da teologia, a linha dos calvinistas. Gente muito inteligente, geralmente são presbiterianos e tal, e tem vários líderes calvinistas no Brasil que são amigos meus, gente muito inteligente, muito estudiosa, que eu respeito demais. E tem a linha arminiana, que vai mais para o lado de quem hoje, dentro da raiz evangélica, é o pentecostal, a Assembleia de Deus e tudo, Sim. que acredita o seguinte, não, eu formo o meu destino com as minhas decisões, o livre-arbítrio, é o famoso livre-arbítrio, tá? O que eu acredito, Tiago? Eu acredito em destino. O que é o destino? É o casamento dessas duas filosofias. Eu acredito, por estar na Bíblia, que Deus escreveu todos os meus dias, ou seja, sim, meu destino está escrito, mas depois que eu tive meus filhos, eu comecei a entender o seguinte, e você que está me escutando isso, você vai ter agora, nesse momento que você está escutando isso, você vai começar a ter uma experiência por dentro agora, interior, você começar a entender porque muita coisa aconteceu ou deixou de acontecer contigo. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho plano para todos os 4. Júlia tem 13 anos, eu tenho muitos planos para ela. Eu vejo a força que ela tem, o carisma que ela tem. Eu falei, essa menina aí facilmente pode assumir o Instituto Destiny. José tem um coração de pastor, ele quer ajudar todo mundo, ele se sensibiliza com todas as coisas. Eu vou treinar o José para ser um grande pastor. O José vai ajudar muita gente. Eu consigo dar destino, eu consigo escrever para os meus filhos o que eu sonho, o que eu desejo para eles. Mas a pergunta é... E o Joaquim, desculpa. O Joaquim, ele vai ser um grande evangelista, né? O Joaquim tem uma habilidade única de se comunicar, de se conectar com pessoas. Ele consegue tanto ser agressivo e carinhoso no mesmo dia, ou seja, ele tem variações que fala muito sobre adaptabilidade. Ele é muito adaptável. Então, e ele tem um poder de comunicação que os outros não têm, apesar de falar mal. Porque como ele morou nos Estados Unidos, aprendeu inglês, depois foi pro Brasil, ele ficou um ano sem falar, sem entender o que estava acontecendo. Então ele fala, a dicção dele é ruim, ele tem 4 aninhos só, vai fazer 5 anos esse ano, mas dá para ver que ele foi chamado para algo assim muito grande, de falar com muita gente. Por exemplo, dos meus 4 filhos, o único que não tem vergonha de subir, se eu estou falando para uma multidão, como a semana passada eu estava falando para 5.000 pessoas numa palestra no Rio de Janeiro, chamei ele, foi o único que subiu, todos os outros ficam com vergonha, ele sobe. Pega o microfone e falei, fala tal coisa, o Joaquim, ele pega e fala. E ele é muito autêntico, né? Muito. Se ele gosta, ele gosta, se ele não gosta, ele não gosta. Isso aí. Faz pra agradar. Muito. E Jasmine também já é líder, com 2 aninhos, agora fez 3. Ela bota, todos os irmãos obedecem ela. Ela chega na escolinha da igreja, ela dá ordem. Quando chega, as crianças estão tudo obedecendo. Ela tem um espírito de liderança muito grande. Então eu consigo ver o futuro dos meus filhos, eu consigo imaginar o futuro deles, eu escrevo o dia deles. A pergunta é, Bruno, quando chegar na adolescência, na juventude, eles começarem a pensar por si só, tudo que eu sonhei para eles vai acontecer? Só pelo fato de você ter sonhado, não. E se eu botar num testamento e falar, é isso que eu quero que vocês façam, quer dizer que eles vão fazer? Não. Não. Por quê? Porque
todo o seu destino ele está muito ligado com o seu, com as suas decisões, com as E, suas e escolhas. por que eles vão tomar decisões que não são as minhas? Cara, eu costumo dizer que conhecimento e sabedoria não caminham juntos. Você só encontra a sabedoria lá na Tá, frente. peraí. Então, Se eu sou o pai deles, eu sei mais do que eles, eu vivi mais do que eles, eu sei o que que é bom, eu já provei tudo que é nessa vida, eu sei o que que é bom, eu sei qual é o melhor caminho. E eu escrevi, faz isso que vai dar certo. Por que eles não fariam isso? porque cada um tem o seu destino, o seu propósito. Porque chega uma hora que você começa a achar que você é a independência. É o sentimento de independência. Eu posso fazer sozinho. Eu não preciso do meu pai para isso. Eu vou escolher, eu vou decidir. Então, eu acredito em destino tá 100% escrito por Deus, principalmente se você já nasceu num lar cristão e fala o seguinte, olha, seja só feita a vontade de Deus na minha vida. Mas e as pessoas que foram tomando várias decisões erradas e hoje estão precisando de uma restauração, estão precisando de reabilitação, estão precisando de ajuda. Então Deus escreveu que ele ia sofrer. E sobre livre-arbítrio, por exemplo, nessa linha aqui de Calvino, o livre-arbítrio não existe. Então quer dizer que se eu quiser me jogar daqui agora, Deus que escreveu que eu ia me jogar, não foi uma decisão minha, não é minha inteligência, fala, quer saber, eu não aguento essa vida, vou me jogar, vou me matar. Então, eu acredito no conjunto dos dois, eu respeito os dois, acredito nos dois. Eu acredito que Deus escreveu tudo, mas as suas decisões, quando meus filhos chegarem na adolescência, mesmo que eu saiba o futuro, mesmo que eu fale isso aqui é melhor, eles vão começar a tomar decisões de acordo com as emoções, com a influência das amizades. Ah, mas eu não quero fazer Harvard, pai, porque minha amiga está estudando na UFRJ, no Rio de Janeiro. Então ela abre mão de Harvard, porque a amiguinha, que é amigo dela, Tá lá no Rio de Janeiro. Então, tudo que eu planejei, alimentei 20 anos, tô dando um exemplo aqui, né? Alimentei 20 anos de amizade em Harvard para poder, quando minha filha crescer, eu vou botar ela em Harvard. Quando ela cresce, ela fala, não, vou estudar no Rio de Janeiro, não quero ir para Harvard. Ah, por quê? Porque minha amiga lá, vou fazer veterinário, mas o que tem veterinário contigo? Ah, porque minha amiga foi. E aí tudo que você preparou, tudo que você ensinou por causa de uma amizade, que a Bíblia diz, as más amizades corrompem os bons costumes. Sim. Ela vai embora. Então, nós precisamos saber que assim é o futuro. Ele é construído pelas nossas decisões, mas já está escrito por Deus. Então qual é o melhor caminho? O melhor caminho é fazer o que Jesus fez no Getsemane. Para quem não conhece essa história, faltava algumas horas para ele morrer. Ele estava no Getsemane, que era um monte de oração, um monte das oliveiras, em frente à cidade de Jerusalém. Ele ajoelha e faz uma oração assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível. Olha que louco isso. Jesus foi mandado na Terra e ele sabia disso exclusivamente para morrer pela humanidade. Ele sabia disso. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Na hora de fazer, Jesus, o homem mais santo, intocável, fala o seguinte: se for possível, eu não quero mais fazer. Por quê? Porque eu não quero, tô com medo, eu acho que é muita pressão, a gente não sabe por quê, mas ele chegou e falou, não quero. Se for possível, aí ele muda o jogo nessa segunda parte, fala, mas contudo, não seja como eu quero, porque como ele quer, era para sair fora, mas seja conforme a tua vontade. Poxa, se a gente levasse a vida assim, ó, o que eu quero é largar minha família. Não aguento mais esse casamento. Mas, Senhor, contudo, não seja conforme eu quero, seja conforme a tua vontade. O que eu quero é trair meu sócio, porque ele é um safado, ele levou meu dinheiro também. Mas não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Se a gente aprendesse, principalmente nos momentos de tensão, porque Jesus estava suando sangue, momento de tensão, colocar na mão daquele que já viu o futuro, irmão, nossos problemas estariam bem menores. O problema nunca acaba, né? Acaba um e vem outro. Mas estariam bem menores, a gente estaria vivendo muito melhor. Então, como é que se aprende isso, Bruno? De novo, ambiente. Mas como é que eu aprendo isso, Thiago? Ambiente, eu aprendi isso em ambiente. Eu não sou nenhum superdotado de inteligência, não. Eu cresci em ambientes onde me ensinaram a Bíblia. Eu cresci em ambientes onde me deram um destino. Onde falaram, esse aqui, os ambientes foram me formando, me formatando. Então, os ambientes que você decide ficar te dão as conexões que abrem a porta do seu futuro. Aí que, Thiago, vai ter gente que vai dizer assim, mas, tá vendo? O pai dele era pastor, já educou ele lá de berço, ele já nasceu dentro da igreja, o pai dele, né, também orou por ele todo dia, deu ensinamento, leu a Bíblia e tal. Eu não, moro na favela e tal. Cara, o Malaquias fala muito o seguinte, né, Bruno, nós somos os improváveis. O máximo, né, que nós chegaríamos era eu ser o motorista de ônibus, você o trocador. Cara, improvável, porque assim,
Com 13 anos, meu pai faliu, quebrou, tava morando num barraco, Thiago, de 2 cômodos, tá? De piso batido, rua de terras, não tinha nem poste, quanto mais luz. Era lampião, irmão. Passava uma Kombi, deixava encher o tambor de água. 13 anos de idade. Eu saí da Zona Sul e fui pra esse ambiente, cara. Se chovesse, a Kombi não passava, porque atolava. Então a gente ia tomar banho na bica, ia pra escola, cara, literalmente fedendo lodo, dá aquela água de bica ali. Cara, dali que pegava pra cozinhar, aquela água com gosto e tal. Foi desse jeito, cara. Então, tipo assim, improvável. O que que virou o jogo? Eu entender que aquele ambiente não me pertencia, em primeiro lugar, né? E que aí meu pai já não tinha mais força para poder reverter aquela situação, a minha mãe muito menos, porque de uma certa forma eles sempre estiveram nesse ambiente. Eu falei, cara, eu vou mudar essa situação, eu vou mudar essa realidade. E aí, cara, quando eu pude fazer, com 18 para 19 anos, eu falei, eu preciso e vou sair desse ambiente. A primeira mudança foi sair daquela situação para um ambiente melhor, um bairro melhor. Né? Tipo, fui para a zona sul da cidade onde a gente morava. E depois de país. E quando tudo estava confortável, depois de 4 anos em Portugal, Thiago, tinha um Volvo S80, tô falando de 2008. Eu andava de Volvo S80 com 22 anos de idade. Apartamento próprio. Aí eu falei, cara, a vida tá ruim. Já reparou que a vida fica ruim quando você conquista as coisas que você almejou? Tipo assim, dá uma tristeza, dá uma solidão. Cara, é a famosa zona de conforto, na minha opinião. E aí, quando eu já não tinha mais prazer no carro que eu tinha, no trabalho que eu tinha, na casa que eu tinha, cara, eu arrumei um problema. Eu falei, cara, eu preciso aprender inglês agora. Vou pra Inglaterra. Antes ainda dei uma passadinha na Espanha, experimentei, falei, não, isso aqui não é pra mim. E fui começar tudo de novo. Peguei meu apartamento, coloquei um monte de brasileiro recém-chegado pra morar lá, no intuito de ajudar. Vendi meu carro, coloquei uma mochila nas costas, peguei um voo, cara, não pedi ajuda pra ninguém, não fiquei esperando ninguém falar, o dia que eu conhecer alguém que mora lá, eu vou morar em Londres. Não. Comprei uma passagem, um hostel, cara, dormi num quarto com 10 beliches, 20 pessoas, gente do mundo inteiro. Fui no outro dia de manhã cedo para Oxford Street, num café do Luiz, bem famoso lá no Oxford Street. Sentei e falei, o primeiro brasileiro que aparecer aqui, eu vou puxar conversa. Mas foi o primeiro que entrou, falou, opa, tudo bem, tudo bem. Cara, tô precisando de um quarto para morar, você me ajuda? Opa, claro, tem um quarto lá em casa, vamos embora comigo agora. Foi assim, o que você faz? Cara, corta cabelo, toca violão, sei fotografar, você corta cabelo, amanhã você tá empregado. No outro dia eu já estava trabalhando, já me matriculei na escola e comecei a vida. E aí tudo parecia fazer sentido novamente. Porque eu mudei de ambiente, cara. Eu já não estava mais em Portugal, eu estava na Europa, eu estava em Londres, tudo era novo. Novos desafios, novas conquistas. Daí entrou a Cláudia na minha vida, a gente se conheceu nas minhas idas e vindas em Portugal, nesse ano de 2008. Aí juntamos forças, unimos forças. Cara, e foi uma luta. E eu e a Cláudia, a gente fala, cara, que o tempo mais legal, assim, do nosso casamento, estamos casados há 14 anos, Thiago, foi quando a gente trabalhava a semana inteira, às vezes 20 horas por dia, para pagar a escola, aluguel, bus pass, pra você andar lá de ônibus, de metrô. E aí chegava na sexta-feira, quando a gente pegava esse dinheiro e pagava tudo, Thiago, porque ela é pagamento por semana, semanal, cara, sobrava assim, em média de 20, 25 libras. Tô falando de, hoje, R$ 150, para fazer compra pra semana inteira, pra semana assim, porque aí só na outra sexta tinha um pagamento. Qual que era a nossa diversão? Competir quem comprava mais comida com 25 libras, em torno de $30. Então, uma cesta era eu. Cara, a gente ia pro mercado e ia assim, cara, preciso comprar uma maior quantidade de comida. Então, latinha de salsicha, pão de forma. E aí chegava lá e, ó, comprei. Na outra semana, aí tinha que durar até sexta. E muitas das vezes não durava. Mas você acredita que a gente era feliz vivendo assim, cara? Porque a gente tava com desafios diários. Desafios, cara. Aprender inglês, vencer na vida, passar pro próximo nível. E assim, hoje, naquela época eu não entendia. Porque tinha dia que doía muito. Era difícil. Mas hoje, cara, eu entendo cada ponto do processo que eu passei. E o quanto foi importante passar por tudo aquilo. Conhecer todas as pessoas que passaram pela minha vida, mas não carregá-las todas comigo. E entender que cada um estava vivendo um momento, um processo, e que eu, cara, não sou Deus, eu não vou conseguir resolver o problema da humanidade. Quanto mais eu me ajudar, eu evoluir, mais pessoas eu vou ajudar, que é o que a gente está fazendo aqui em Atlanta. Amanhã, Poder do Network, a gente está fazendo o que aqui? Passar o nosso conhecimento, o nosso know-how, nossa expertise, nosso capital intelectual para as pessoas, de toda a nossa vivência,
Você, de uma outra forma, não só da vivência, mas esse lado espiritual de inteligência emocional. Então, cara, assim, todos os ambientes que eu passei contribuíram muito comigo. Mas quero forçar essa parte, Thiago. Você acredita nisso, cara, que quando você chega num certo nível de conquista, as coisas parece que param de fazer sentido? Tipo assim, você fica meio triste. Cara, agora que eu tenho tudo que eu sonhei, aí ficou meio sem graça, assim, tipo. O ser humano, emocionalmente falando, ele é movido por desafios. Parou o desafio, parou a graça da vida. E as pessoas confundem, como sempre, dinheiro com felicidade. Uau. É, dinheiro não dá felicidade, dá facilidade, o que é maravilhoso. Facilita. Que é maravilhoso, tá? Não tô desfazendo do dinheiro, não. Só tô dizendo que não tem nada a ver com felicidade. Hoje, dos homens e mulheres mais ricos do Brasil, muito mais da metade dos mais bilionários são amigos meus de verdade, na minha casa. Eu jantar na casa deles, jantar na minha. E a gente sabe, convivendo com os não tô falando milionários, tô falando os Bilionário. Lista bilionários. Forbes. Lista Forbes. A gente sabe que dinheiro não tem nada a ver com o senso de felicidade, sentido de vida, não tem nada a ver. Hoje eu li uma reportagem na Forbes dizendo que o Bill Gates vai continuar doando a fortuna dele até sair da revista. Por quê? Porque o desafio dele agora é despachar o dinheiro, não é mais ganhar. Ganhar não é mais desafio em nada para ele. Caraca. Então ele não tem nada que ele possa fazer para ganhar mais. Então agora o desafio é colocar na rua. Agora, qual é o meu desafio? É morrer sem estar na lista Forbes. Pronto, o cara precisa de um desafio, senão o cara não é feliz. Ele arrumou um desafio. Ele arrumou um problema. Então, se as pessoas entenderem isso, elas vão tirar essa esperança que tem, o dia que eu comprar um carro, minha vida vai melhorar, o dia que eu tiver aquele apartamento, minha vida vai melhorar. Você estava falando, eu lembro que no início do nosso casamento, o nosso final de semana era com R$50, eu e Janine, que dava para comprar a pizza, que na época era R$16,90, eu lembro, Uhum. que a gente comprava sempre aos sábados. A gente comprava 2 potezinhos de açaí ali no metrô de Vicente de Carvalho, no subúrbio do Rio de Janeiro, que era R$7,50 cada um. A gente alugava filme, na época era locadora de filme e tal. R$50 dava pra gente passar sexta, sábado, domingo. Se eu terminasse sexta-feira e falasse, sobrou 50, cara, era alegria. alegria, No final de semana, a gente ia alugar filme pra assistir, a gente ia comer nossa pizza no sábado, a gente ia ir pra igreja no domingo. Aí pra igreja no domingo, lá no Rio, um meio de transporte que tinha era Kombi, né? Tinha ônibus. Lotação, tinha né? Kombi, lotação. Porque a maioria dos domingos a gente ia andando, porque não tinha. Já andou de Kombi, Thiago? Muito, pô, Lotação? muito. Então, assim, e o que isso tem a ver com felicidade? Nada a ver, a gente não tinha nada e era feliz pra caramba. E já passou muitos momentos tristes tendo tudo. Eu vejo muita gente falando que o dia que eu tiver, eu vou ser feliz. O dia que eu comprar a casa dos sonhos, vou ser feliz. A pessoa casa, ganha, faz um enxoval, ganha um monte de presente, fala, não, guarda tudo, que o dia que eu tiver a casa, eu vou usar tudo que eu ganhei. Minha mãe guardou durante 20 anos. Aí eu falo, cara, a felicidade, ela tá na jornada. Ela não tá no dia que você tiver, é hoje. É igual não sei quem já tá casado há muito tempo, mas quando você começou a se apaixonar, ali era o melhor momento. Ali era exatamente. Um momento da conquista, um momento ou seja, o objetivo de casar não ia ser os momentos mais felizes da sua vida. Você já estava vivendo e não sabia. Exatamente. Então, as pessoas não desfrutam da jornada porque elas não sabem que tudo é bom, tudo é importante. Tudo, principalmente a construção, sabe, é maravilhosa. Só que as pessoas não sabem disso, cara, porque elas não se submetem e vou voltar de novo a treinamento, elas não passaram pela escola da vida. Uma das minhas propostas, como meu propósito pessoal de vida, é colocar as pessoas na escola da vida. Eu faço café com destino todo dia de manhã, eu escrevo livros, eu faço método destino, eu faço conferência de destino, eu faço tudo isso porque eu quero colocar as pessoas na escola da vida. Eu quero que elas aprendam para não ter que sofrer tanto, sabe, passar por tanta coisa. Então eu tenho certeza que hoje, para você melhorar de vida, para você partir para o próximo nível, você precisa também melhorar de ambiente. É uma decisão que vai depender do teu comportamento, de treinamento básico, porque nem todo ambiente você vai estar preparado para estar, Sim. porque você não passou por um treinamento básico para estar ali. Mas também, se você conseguir entrar, sua realidade muda. Muito bom, cara. Thiago, pra gente vai chegando ao fim aqui no nosso segundo episódio do Poder do Networkcast, e eu queria que você deixasse uma mensagem assim transformadora para todos os brasileiros que imigraram, que saíram do seu país em busca de uma vida melhor.
qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Porque, cara, um dia eu fiz isso, a dor é muito grande, o desafio é muito grande, muitas pessoas que não conhecem outro país e pensam mudar, acham que é fácil porque vê o amiguinho postar a foto lá de um carro que não é dele, né? Numa casa que nem é dele, e aí as pessoas chegam aqui e se deparam com outra realidade. Então o sofrimento é muito grande de morar fora do Brasil. Qual que é a mensagem que você deixa, cara, para uma pessoa que tomou essa decisão de fazer essa mudança geográfica e tentar a vida fora do Brasil? De novo, vou recorrer ao tema do nosso podcast de hoje, ambiente. Os ambientes te salvam. Por exemplo, eu acredito na igreja não só como uma instituição religiosa, mas como uma instituição social. Não existe nada mais democrático que uma igreja. Você vê que o cara que mora na favela convive com o cara que mora no condomínio de luxo mais caro da cidade, escutam a mesma palavra, Sim, são treinados pelas mesmas pessoas, recebem as mesmas informações. A menina que veio de uma vida, às vezes, perturbadora em casa e também não tem condições financeiras nenhuma, muito pobre e tal, ela vem na igreja e consegue casar com o melhor partido da igreja, isso cansou de acontecer, e verdade. começa a ver uma vida de rainha. Então, a igreja é um ambiente muito democrático, onde as pessoas, independente de religião, elas aprendem a conviver. Eu aprendi a falar em público na igreja, você aprende instrumento, você aprende o que teus pais talvez não te ensinaram, regras, limites, princípios. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, ó, não importa para onde você migrou, procure uma igreja. Eu não estou falando aqui da parte religiosa, não. Estou falando da parte social. Você vai rapidamente se envolver com pessoas que vão te abraçar, emocionalmente você vai começar a ser cuidado. Outra coisa, você teve coragem de ir lá pro Bar do Luiz, para onde? Pro restaurante do Luiz, na Restaurante do Oxford Luiz. Street. E você teve coragem de abordar um brasileiro e pedir ajuda. A maioria das pessoas não tem essa coragem. Orgulho. Ou por orgulho, ou por falta de coragem, ou por medo. Mas na igreja você conhece um cara que tem uma mecânica e você é mecânico. Ele pode te dar uma oportunidade ali e tal. Ou seja, ao imigrar, e eu já fui imigrante, né? Então eu sei como é. O tempo que eu morei na América, eu percebi o seguinte: você pode tirar green card, pode ter passaporte americano, você continua com a mesma cara. A sua cara não muda com o passaporte. Você continua com essa cara de imigrante, você continua falando mais ou menos. Então, teve uma hora que eu percebi, cara, é uma busca desenfreada pelo documento, uma busca por não sei o que. No final, eu vou continuar sendo Thiago com essa cara aqui, todo mundo sabe que eu sou imigrante e acabou. Eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar, eu preciso crescer por dentro, porque por fora talvez não me respeitem, né, vivendo como imigrante. E eu vou estar só nos ambientes certos. Para quê? Para não desfalecer emocionalmente, para ajudar e ser ajudado. Porque se você vier só com o pensamento de tomar, você sempre se dá mal na vida. Você tem que vir com o pensamento de eu vou dar para receber. Yes. Então, como é que eu posso contribuir com esse país que eu estou indo? Como é que eu posso contribuir com essa comunidade que está me recebendo, essa igreja, esse clube, essa comunidade que está me recebendo? Como é que eu faço para contribuir? Porque o receber é automático depois que você começou a dar. Cara, muito forte. Cara, sensacional. Obrigado. Obrigado. Amanhã a gente tem um evento aqui. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela sua amizade, pela irmandade. Prazer. E eu quero deixar em público, eu sempre falo nas mentorias, eu escrevi um livro, né? A Verdade que Ninguém Te Contou sobre Ser um Imigrante, porque você me motivou a escrever esse livro, prefaciou esse livro. Se hoje eu tenho mais quase, 150 mentorandos, foi você que um dia disse para mim, cara, você tem condições de dar mentoria, dê mentoria. Se hoje existe o poder do network, foi você que disse para mim um dia, irmão, crie seu próprio evento. E além de me dar todas essas direções e instruções, você ainda participa, me apoia, você nunca me disse um não, e eu sou muito grato pela tua vida de verdade, irmão. Eu quero que você saiba que qualquer coisa que você precisar da minha pessoa, em qualquer lugar, em qualquer horário, não tem dia, não tem mês, não tem ano, eu vou estar sempre lá para te ajudar, para te apoiar e nunca, jamais trairei a sua confiança. Obrigado por tudo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Amo você também. Tamo junto. Deus abençoe todo mundo que nos escutou aí. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Obrigado, gente. Abraço.